Volume de treino resistido aumenta a hipertrofia, mas não a força em homens treinados? De acordo com a análise feita por Schofield e seus colaboradores, tiveram como objetivo avaliar adaptações musculares entre protocolos de treinamentos de baixo volume, moderado volume e alto volume. No seguinte estudo, foi usado o seguinte método: 34 homens aleatórios divididos em 3 grupos, sendo um grupo de baixo volume realizando uma série por exercício de sessão de treinamento, o segundo grupo, moderado, realizando 3 séries, e o terceiro grupo realizando 5 séries por sessão. O treinamento durou cerca de 3 sessões semanais, realizado em dias alternados durante 8 semanas. Foram avaliados a força muscular e a resistência no teste de 1 RM no supino e no agachamento. A hipertrofia muscular foi avaliada através de ultrassonografia para os flexores de cotovelo, extensores do cotovelo, meio da coxa e lateral da coxa. Os resultados mostraram aumento significativo pré-intervenção para pós-intervenção, na força e resistência em todos os grupos, sem diferença significativa entre os grupos. Enquanto isso, houve um aumento significativo, favorecendo as condições do maior volume com relação ao tamanho do músculo, observado nos flexores de cotovelo, meio de coxa e lateral da coxa, sendo pré e pós-intervenções. As evidências apontam que aumento na força e resistência podem ser conquistados com um período maior de treinamento. Alternativamente, a hipertrofia muscular segue uma relação dose-respostas, com ganhos cada vez maiores alcançados com maiores volumes de treinamento. Os autores sugerem cerca de 3,4 maior de hipertrofia para o maior volume. Existe algum tipo de treinamento não funcional? Esta revisão conceitual investiga se o treinamento funcional é uma abordagem diferente do treinamento tradicional de força, potência, flexibilidade e resistência aeróbica ou cardiorrespiratório, já adotados em outros planos de treinamento físico de atletas profissionais ou para fins recreativos de pessoas saudáveis e idosos. De acordo com 20 artigos mais recentes pesquisados no PubMed, os conceitos e os exercícios já empregados no programa de treinamento funcional foram analisados. Os resultados foram que não há uma concordância e uma definição universal sobre o treinamento funcional, visto que os programas que visam desenvolver os benefícios do treinamento funcional já são induzidos por outros programas tradicionais de treinamento. Valências físicas como potência, força, flexibilidade e resistência já são empregados em exercícios balísticos, pliometria, levantamento de peso olímpico e treinamento de intervalado contínuo. Essas descrições são bastante adequadas e, com base nas evidências atuais e para evitar confusão e equívoco, recomenda-se que os termos treinamento funcional de alta intensidade ou simplesmente treinamento funcional não descrevam mais nenhum programa de treinamento físico. O artigo seguinte tem como tema a capacidade anaeróbica estimada, tendo como método um único teste supramáximo em ciclismo. Bom, o objetivo desse artigo foi o de verificar a validade e a confiabilidade do déficit de oxigênio acumulado máximo alternativo determinado. E para isso, foi usado um esforço supramáximo determinando essa capacidade anaeróbica, estimado pelo MAOD. Isso durante o ciclismo, esses testes. Então, os esforços de alta intensidade, como eles são de altíssima intensidade, eles requerem uma alta demanda, certo? Isso de energia, beleza? Requerendo essa alta demanda de energia, suprimida principalmente pelos processos metabólicos não oxidativos. Bem, o estudo desse artigo foi dividido como estudo A e estudo B. O estudo A é a análise e o estudo B a confiabilidade. No estudo A, 18 homens moderadamente ativos que relataram que participavam de modalidades diferentes, como por exemplo musculação, futsal, judô, entre outras, foram os objetos de estudo.
Não foram incluídos nenhum treinamento sistemático. E, no decorrer do estudo, foram excluídos os que tiveram faltas ou lesões. Com isso, 14 homens completaram o estudo A. Já no estudo B, foram um total de 11 homens. Eles eram ciclistas de mountain bike treinados recreativamente. E foram eles que participaram do estudo. Eles relataram pelo menos 6 meses de experiência com o mountain bike e falaram que o seu volume de treinamento era um total de 3 vezes na semana. Isso durante, no mínimo, um período de 6 meses. Chegando ao final do estudo, a conclusão atingida após a pesquisa com esses sujeitos foi que, para a confirmação e determinação do consumo máximo de oxigênio, pelo menos 2 critérios foram atingidos. No estudo A, não tiveram nenhumas diferenças significativas, envolvendo glicolítica, concentração de lactato sanguíneo e equivalência de oxigênio, da via metabólica glicolítica ou do fosfagênio. Diferenças significativas foram encontradas apenas para intensidade e tempo de exaustão, principalmente onde havia maior esforço, nessa parte de supramáximo. Já no estudo B, foram encontradas diferenças significativas no acúmulo máximo de déficit de oxigênio, expresso em alguns valores absolutos relativos. E além disso, foram encontradas algumas correlações significativas e basicamente foram essas as diferenças. E no geral, houve-se uma concordância no final do estudo. Associação de tempo sedentário medido por acelerômetro e atividade física com risco de acidente vascular cerebral entre adultos nos Estados Unidos. Esse artigo é importante porque a quantidade e a intensidade de atividade física necessária para prevenir o AVC ainda não foi totalmente determinada devido à confiança prévia em medidas de autorrelato. Além disso, a associação entre o tempo de sedentarismo medido objetivamente como um fator de risco independente para acidente vascular cerebral é desconhecida. O objetivo é investigar as associações do tempo sedentário medido por acelerômetro e atividade física de intensidade e duração variadas com risco de acidente vascular cerebral. Foi um estudo de corte. Os dados do acelerômetro foram coletados de 7.607 adultos negros e brancos com 45 anos ou mais nos Estados Unidos, entre 12 de maio de 2009 e 5 de janeiro de 2013. Tempo sedentário, atividade física de intensidade leve e atividade física de intensidade moderada e vigorosa foram medidas usando um acelerômetro montado no quadril e usado por 7 dias consecutivos, estratificado por tercil para as análises. Nesse estudo de corte, atividade física leve, atividade física moderada e vigorosa e tempo sedentário, medidos objetivamente, foram significativos e independentemente associados ao risco de acidente vascular cerebral. A duração mais longa da sessão sedentária também foi independentemente associada a um risco aumentado de acidente vascular cerebral. Esses achados sugerem que substituir o tempo sedentário por atividade física leve, ou mesmo um período muito curto de atividade física moderada, pode diminuir o risco de AVC, apoiado ao conceito de se mover mais e sentar menos, como uma estratégia benéfica de redução do risco de AVC entre os adultos. Impacto da atividade física regular no sistema receptor de oxidase e angiotensina em pacientes com doença arterial coronária. Pacientes com doença arterial coronária estável, o treinamento físico melhora a disfunção endotelial, um mecanismo potencial mediado à função vasomotora aprimorada e é uma degradação reduzida do óxido nítrico, derivado do endotélio por espécies reativas de oxigênio. O objetivo do presente estudo foi
foi analisar o impacto do treinamento físico nas fontes de geração de espécies reativas de oxigênio na artéria mamária interna esquerda de pacientes com doença arterial coronária sintomática. Anéis da artéria mamária interna esquerda amostrados durante a cirurgia de revascularização de 45 pacientes randomizados para um grupo de treinamento ou um grupo de controle inativo, a expressão de mRNA de subunidades NAD-PH oxidase, NAD-A PH oxidase e a produção de espécies reativas de oxigênio foram avaliadas. Além disso, foi determinada a função endotelial, a expressão de receptores de angiotensina 2, tipo 1 e tipo 2 e vasoconstrição mediada por Ang2. Em um nível funcional, o treinamento físico resultou em uma melhora da vasodilatação mediada por acetilcolina e uma redução de 49% da vasoconstrição induzida por Ang2, acompanhada por AT1R mais baixo e AT2R mais alto. A conclusão é que reduz a expressão vascular de NAD-PH oxidase e AT1R, resultando em diminuição da geração local de espécies reativas de oxigênio. Esses efeitos moleculares convergem em uma vasoconstrição mediada por Ang2 reduzida. O próximo artigo que vamos tratar é sobre diagnóstico de lactato sanguíneo no exercício, um teste e treinamento. Bom, para entender melhor esse artigo, é importante saber o conceito de lactato. E o lactato nada mais é que um subproduto da glicólise, quando existe quebra da glicose para gerar energia. A ligação entre lactato e exercício, ela já foi identificada há bastante tempo. E essa concentração de lactato, ela é sensível à mudança de duração, o tempo do exercício e a intensidade desse exercício. Bom, e o artigo ele trata da realização e da eficácia dos exercícios feitos só nesse limiar de lactato e o fato de não ter comprovação científica. São apresentados no artigo a intensidade de lactato no sangue e na primeira parte da metodologia, o treinamento com intensidade na qual seja maior que a concentração de lactato no repouso, mas ainda um treinamento mais leve. Já a segunda, o treinamento de resistência mais intenso. E na terceira, um treinamento muito intenso, entre o estado estacionário e a intensidade máxima de absorção do oxigênio. Quando a intensidade é maior do que o estado estacionário, ou seja, com muita potência e explosão. O artigo conclui que o treinamento na intensidade linear não tem evidência, e a variação de intensidade teve foco na regeneração sem voltar ao estado de repouso, ou treinamento de resistência de alto volume. Os autores perceberam que os atletas de alta performance, eles dedicam 70 a 90% do treino ao domínio da intensidade, buscando manter um domínio do glicogênio dentro de um limite onde se consiga uma recuperação, mas ainda com um esforço.